Boa tarde, turma. Sejam muito bem-vindos à primeira aula de Física 1 para o curso técnico integrado em Comércio do Instituto Federal do Ceará, campus de Baturité. Eu sou o professor Paulo Santiago. Vocês todos já me conhecem, mas eu gostaria de conferir algumas coisas com vocês antes de começarmos propriamente dito. O meu áudio está chegando certinho aí para vocês? Eu acho que sim, né? Que eu dei boa tarde e vocês responderam. O slide que eu estou compartilhando está aparecendo certinho aí para vocês? Não tem problema, Cauã, a gente acabou de começar. A gente nem começou ainda, a gente só está nas preliminares. O slide está chegando certinho aí para vocês, a minha imagem também está chegando direitinho aí para vocês. Aqui para mim parece que está tudo ok. Então a gente não precisa de maiores apresentações, todo mundo já se conhece, eu já conheço todo mundo. Pessoal, nós vamos utilizar o livro Física Volume 1, é o livro que vocês já têm, Guimarães, Piqueira e Carron. Nós vamos estudar os primeiros capítulos desse livro, vocês estão vendo a capa do livro aí no slide que eu estou compartilhando. E hoje nós vamos dar uma pincelada sobre todo o capítulo 1, tá? O capítulo 1, ele aborda noções bem gerais, não chega a ser um capítulo sobre física, de fato, mas tange a física, né? Porque ele fala sobre a ciência de um modo mais geral. Ele fala de física, mas ele, na verdade, é um capítulo para introduzir a física partindo da noção de ciência. A física, como vocês sabem, é aquela ciência que trata de compreender o funcionamento da natureza natural das coisas. E a física é a área, é o ramo da ciência que, pelo menos até onde eu possa perceber, é aquela que mais detalha, mais esmiuça o entendimento da natureza. Ela vai nos mínimos dos mínimos detalhes. A gente fala de comportamentos na escala atômica, subatômica, a menor parcela possível de matéria. Mas a física consegue não só tratar dos fenômenos muito pequenos, como ela também acaba abordando as coisas muito grandes. Então você tem comportamento de galáxias, conjuntos de galáxias do universo como um todo, de tudo que maior, daquilo que é o maior que se pode imaginar. A física também abarca. Você, Pedro Henrique, já tinha assistido essa aula? Eu vou ministrar a mesmíssima aula que eu dei hoje de manhã, certo? É o mesmo slide, o que as coisas que eu vou falar provavelmente serão diferentes. Talvez eu fale coisas que eu não falei, talvez eu deixe de falar coisas. Não vai ser igual, tá? Eu vou seguindo o slide, mas as ideias vêm da minha cabeça, tá bom? Então, Pedro, você não precisa assistir essa aula de novo, certo? Se você já assistiu de manhã. Quem assistiu hoje de manhã para a turma do primeiro semestre, a ideia, se você quiser conferir, também não tem problema. Se quiser continuar para ver o que é que tem de diferente, né? Não tem o menor problema, pode ficar à vontade. E o que nós temos é as ciências, elas podem ser divididas em duas grandes categorias: ciências formais e ciências empíricas. As ciências formais são aquelas pautadas em abstrações, elas não partem da realidade propriamente dita, elas partem de
de noções, de ideias, de concepções que só existem nas nossas cabeças. Elas são abstratas, elas não são palpáveis. As premissas das ciências formais, elas não são premissas necessariamente palpáveis, tá? Elas não são observáveis. Eu acho que essa é a grande distinção. E aí, como exemplo de ciências formais, nós temos a lógica, a linguística e a matemática. O outro agrupamento das ciências, nós chamamos de ciências empíricas. Empírico quer dizer algo que você pode observar, algo que tem um lastro na realidade. Empírico é aquilo que é palpável, tá? É o observável, é baseado na realidade, é amparado na realidade. E dentre as ciências empíricas, nós temos outros dois subgrupos: ciências naturais e ciências sociais. Percebam que, de certo modo, a gente pode tratar apenas das ciências formais, naturais e sociais. E aí você, né, vai saber que as naturais e as sociais são ciências empíricas, são ciências pautadas nas observações. As ciências naturais são aquelas que cuidam da natureza, sem se preocupar com a ação e o comportamento humano. Nós temos alguns exemplos: a astronomia, a biologia, a física, a química e as ciências da Terra. As ciências da Terra tem uma lista de ciências, aí a gente pode falar de meteorologia, oceanografia e por aí vai. Geologia tem uma lista que muitas vezes são aplicações da física, da química, tá? Mas são ciências, são corpos de ciência por si só. Nas ciências sociais, é aquilo que a gente entende por ciências humanas. Nós temos alguns exemplos: a economia, pedagogia, história, direito, psicologia, sociologia e vários outros. A lista era enorme, eu peguei só algumas assim, mais chave. E percebam que as ciências sociais, elas dizem respeito, de algum modo, elas tratam do comportamento humano, seja individual ou seja em grupo social, tá? A física, antigamente, eu não sei em que época, em que ano, em quando foi que isso mudou, ela era conhecida como filosofia natural. Antigamente não tinha uma distinção muito clara entre filosofia e ciência, porque tudo era feito pelas mesmas pessoas. As questões filosóficas e as questões científicas eram atacadas, trabalhadas pelas mesmas pessoas. O mesmo indivíduo tenta resolver tudo. Não tinha essa distinção. Então, a, a física era conhecida como filosofia natural porque ela tratava daquela reflexão a respeito do que é natural, do que não diz respeito ao comportamento humano, certo? Eu sempre vou usar essa descrição para me referir ao natural. E a física se ocupa de compreender, descrever, prever e até mesmo controlar o comportamento da matéria, tá? Como o comportamento da matéria se apresenta de formas muito distintas, a física acaba sendo dividida em algumas áreas. Eu não vou dizer divididas, eu acho que elas são compartimentadas. E quando você vai se dedicar mais à física, você acaba descobrindo que esses compartimentos não são tão bem divididos assim. Tem algumas questões que facilmente caem em dois desses compartimentos, dois ou mais desses compartimentos simultaneamente. Então a gente coloca esses limites entre essas áreas, né, para ajudar. Por exemplo, no meu trabalho ajuda muito. A gente vai trabalhar com mecânica, deixa o restante das questões de fora. Mas na realidade, algumas questões de mecânica você simplesmente não tem como dissociar
de conceitos das outras áreas da física. Não tem como, tá? Mas a gente vai focar naquilo que é mais simples, naquilo que é possível tratar de forma isolada. Para ilustrar a mecânica, eu coloquei a foto desse skatista. Eu esqueci o nome da técnica usada para fazer essa foto, mas é o mesmo skatista em 3 instantes diferentes na mesma foto. O fato é que, quando a gente fala em descrever, compreender, descrever, prever e controlar, você consegue descrever o comportamento, o movimento, né? A mecânica trata dos movimentos. Você consegue descrever o movimento desse skatista usando os conceitos que a mecânica nos dá. Você consegue eventualmente prever o comportamento desse skatista usando essas ferramentas. E em última instância, você consegue controlar o comportamento desse skatista. Eu peguei um skatista como exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa em movimento, tá? Ah, Paulo, controlar controlar. O skatista, né, já que eu trouxe aqui na foto, ele, mesmo se ele nunca ter aberto um livro de física na vida dele, mesmo se ele nunca ter tido uma aula de física, mesmo se ele nunca ter conversado com um professor de física ou assistido um vídeo de YouTube, nada, ele não precisa ter nenhum contato formal com a física, formal que eu digo é no sentido acadêmico, para ser capaz de controlar, de aplicar as leis da física. E isso acontece intuitivamente. Intuitivamente, nós somos, de certo modo, programados para fazer funcionar e até mesmo controlar algumas leis da física, algumas leis da mecânica, de forma intuitiva. Você não precisa ter estudado nada, a coisa simplesmente você sabe o que é que precisa fazer. Por exemplo, o Pedro já viu esse exemplo porque ele assistiu a aula hoje de manhã. Você vai atravessar uma rua, um cruzamento, aí você está esperando o carro passar. Está vindo um carro, você sabe, os seus instintos são capazes de te dizer se vai dar tempo você atravessar a rua ou não. Percebam que isso é uma questão de física, é uma questão de mecânica, tá? Mas mesmo sem fazer cálculo algum, mesmo sem precisar nunca abrir um livro, basta ter algum convívio, contato mais rotineiro com carros, e você já sabe. Você já sabe mais ou menos, você já intuiu, já entendeu como é que funciona o movimento de um carro, então você consegue prever a posição do carro em função do tempo. Que doido, né? Sem ter estudado nada. Vocês provavelmente já fizeram isso. Com o ferramental matemático que a gente aprende, que a gente assimila, nós conseguimos, nós acabamos conseguindo fazer de forma mais minuciosa, mais assertiva, tá? Que é um exemplo de situação que é um pouco estranha. Você está esperando o carro passar para atravessar o cruzamento, a rua, e o carro está acelerando. Se você prestar atenção que é um carro acelerando, você vai ver que dá um certo pânico quando você vai atravessar a rua. Isso porque nosso cérebro ele é acostumado a calcular a posição futura do carro. Calcular é a forma de dizer, ele não faz nenhuma conta, mas ele faz uma previsão, ele faz uma estimativa. Calcular a posição futura do carro quando ele está com velocidade constante. Quando esse carro acelera, o nosso cérebro ele não consegue determinar, não consegue saber quando vai ser a, ele não consegue determinar a posição do carro no instante futuro. E aí isso cria uma certa sensação de pânico, porque você pode ser atropelado, e você não quer ser atropelado, seu cérebro não quer que você seja atropelado,
Tá? Outra situação que é um pouco esquisita é se o carro estiver desacelerando, né? Quando a velocidade dele está diminuindo. Às vezes você calcula pela distância e pela velocidade do carro que não vai dar tempo. Aí você fica esperando. Aí o carro reduz a velocidade e você se dá conta de que teria dado tempo e mesmo assim você ficou esperando. Ou seja, você ficou lá feito bobo, perdendo o seu tempo esperando um carro que não vai passar, que teria dado tempo você atravessar a rua, tá? Então a física que nós vamos estudar, ela trata da aplicação da matemática. Ela envolve, vocês já viram, né? Ela envolve a utilização de matemática na descrição dos fenômenos. Mas a física em si, ela não precisa da matemática, tá? O essencial da física não precisa da matemática para existir, para funcionar, para que você entenda, para que você aplique, tá bom? Só que a gente não está aqui para ficar só nesse essencial. Na verdade, a gente vai aplicar a matemática na física porque isso vai ser útil para outras coisas, certo? Aí na física você também encontra essas outras áreas da física. Nós vamos estudar só em semestres posteriores. Física térmica, que aborda os fenômenos térmicos, calor, temperatura, fases da matéria e assim por diante. É uma disciplina muito divertida porque ela trata de assuntos muito cotidianos. A óptica, que trata do comportamento da luz. Ondulatória, que inclui acústica. Muitos fenômenos da natureza são ondulatórios, a gente nem percebe, mas talvez o mais importante deles seja compreender o funcionamento do som, propagação do som, essas coisas. O eletromagnetismo está representado aqui, né? Eu pulei a óptica, ondulatória, eletromagnetismo. Eu sempre acho que eu não preciso explicar muito sobre o eletromagnetismo, tamanha dependência que nós temos dele. A lâmpada acesa aí no teto do seu quarto, sala, cômodo, não sei. O simples fato de você estar usando um dispositivo eletrônico, né, precisa das leis do eletromagnetismo para que ele funcione, precisa da aplicação do controle dessas leis para que essas coisas funcionem, tá? Você usa mesmo sem entendendo como essas leis funcionam, mas é interessante que você possa ter esse entendimento, né? Eu não sei se algum dia eu vou explicar para vocês como funciona tintim por tintim um celular, por exemplo, mas pelo menos as noções mais elementares do funcionamento disso é interessante que a gente tenha, né? E por fim, a física moderna, que normalmente a gente não sabe. Aqui é uma aplicação médica, né? É um PET, positron. Eu esqueci o nome desse negócio. Positron. Eu esqueci. Depois a gente pesquisa o que é o PET. É uma aplicação médica, imagem, produção de imagem do corpo. A gente normalmente não sabe onde é que aparece a física moderna, mas ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente é capaz de imaginar. É a partir do entendimento da física moderna que nós fomos capazes de produzir a microeletrônica, circuitos integrados, transistores, um processador, um chip que faz parte ou do smartphone ou do computador, de qualquer coisa que vocês estejam usando agora. Tem muito a ver com a física térmica, viu, Cauã? Muito bem observado. Tem muito a ver com a física térmica. O chip, ele é baseado na eletrônica, no eletromagnetismo, mas a nossa capacidade de produzir coisas tão pequenas só surgiu quando nós começamos
a dominar a física quântica, que faz parte da física moderna, certo? Para vocês terem uma ideia, uma válvula é um dispositivo grande, tipo, grande, tá? E ele era usado antes dos transistores, e ele gasta muita energia, produz muito calor, ele produz um calor que não é necessário para os propósitos dele, é só porque é um dispositivo ineficiente mesmo, né? E aí você consegue fazer, é um bulbo de vidro, uma válvula. Aí com um transistor você consegue colocar milhões de transistores dentro de um chip que é bem pequenininho, cabe alguns, vários dentro do seu celular. E gasta pouquíssima energia, né? Você fica dependendo do modelo, até 2 dias usando o celular sem precisar da carga. E a bateria dele é pequena, é uma bateria pequena. Ou seja, a física quântica, que é parte da física moderna, ela foi ela que permitiu a vida tecnológica que nós vivemos hoje. Simplesmente isso. Né? Essa parte que não é simplesmente explicada pelo eletromagnetismo, eu sei que quando a gente não tem ainda o entendimento das leis do eletromagnetismo, fica difícil classificar o que é eletromagnético e o que é quântico, tá? Mas acredita em mim, é uma infinidade de coisas que dependem do nosso domínio da física moderna, da física quântica. A física moderna ela abrange também a relatividade, a teoria da relatividade, tá? E aí a gente pode dividir a física de acordo com a época em que ela foi descoberta. Não só por causa da época, tá? Mas também por causa das premissas fundamentais nas quais os conceitos se apoiam. E aí nós dividimos a física em física clássica, tudo isso aqui, ó, mecânica, térmica, óptica, ondulatória, eletromagnetismo, tudo isso é física clássica, tá? Basicamente, toda a física que foi descoberta até o século XIX, envolvendo o século XIX todo, né, entra como física clássica. A física moderna, ela contém a física quântica e a relatividade, tá? Vou pedir só um segundo a vocês, tá bom? Volto já. Então, como é que a física estuda os fenômenos? A física, ela é baseada, a física que nós temos hoje, ela ela funciona assim graças ao método científico, tá? Sendo um ramo da ciência, é natural que ela siga
a lógica do método científico. E aí eu preciso contar uma história para vocês. Antigamente, muitos séculos atrás, na, na Grécia Antiga, coisa de 2.500 anos atrás, é isso mesmo, é 500 anos antes de Cristo, tá? Nós tínhamos lá os pensadores, filósofos da Grécia Antiga, Aristóteles, Ptolomeu, Demóstenes, Aristarco, Parmênides, um monte de nome aí, uns nomes engraçados, nome de grego, né? E eles acumulavam conhecimento da seguinte forma, porque a ciência, uma das coisas que a ciência faz, né, que nós fazemos com a ciência, é acumular conhecimento. Os gregos faziam assim. Primeiramente, eles observavam o fenômeno, mas observar não é só olhar, observar no sentido científico, é você coletar dados sobre um determinado fenômeno. Então, esses dados podem ser medições, ou com uma régua, com uma balança, um termômetro, tá? Podem ser anotações, você vai lá e descreve verbalmente o que é que está acontecendo naquele fenômeno. Pode ser visualmente também, tá? Mas os nossos sentidos, eles não são tão confiáveis assim. Eles podem nos enganar de vez em quando. Então, o ideal é você contar com ferramentas que te ajudam a não ser enganado pelos teus sentidos. Os gregos observavam os fenômenos, eles analisavam aquelas observações, aqueles dados que eles coletavam sobre os fenômenos e chegavam a conclusões, né? Quando eu digo analisar, eles faziam reflexão, eles realmente faziam uma reflexão sobre aquilo que eles haviam observado. E aí, eles formulavam, a partir dessa reflexão, eles formulavam uma explicação para o fenômeno. Aí, digamos que eu seja Aristóteles, observei ali o comportamento das estrelas no céu. Acho que quem fez isso foi Ptolomeu. Observei o movimento das estrelas no céu. Depois de muita observação, ou seja, depois de muitas anotações, eu cheguei à conclusão que a Terra, eu a Ptolomeu, né? Cheguei à conclusão que a Terra está no centro do universo, o Sol gira em torno da Terra, a Lua gira em torno da Terra, as estrelas todas, né? Estrelas fixas, é assim que a gente chama na astronomia, as estrelas fixas giram em torno da Terra e, e os planetas também giram em torno da Terra, só que eles giram fazendo um movimento complicado, assim, ó, como se fossem dois movimentos simultâneos, tá? Aí de vez em quando tinha uns eventos meio estranhos que ninguém nem ousava explicar, achava que era alguma atividade divina, tipo cometa, supernova, estrela cadente, né, que é o meteoro. Umas coisas que acontecem no céu e ninguém tá ali com uma sistemática suficientemente boa para observar, até porque não dá para saber quando é que vai acontecer. E pronto. Um monte de coisa ficava sem explicação. Daí o Ptolomeu, ele apresentava aos outros pensadores, aos outros filósofos da época dele, olha, a minha explicação para o movimento dos astros no céu é essa. E acabou. Acreditava quem quisesse, duvidava quem quisesse, ficava por isso mesmo, tá? Mas eles anotavam, então a gente tem uma herança bastante boa dos registros da Grécia Antiga. O que a gente faz hoje é um bocado parecido, tá?
o que a forma, essa ciência dos gregos é que a gente chama de ciência clássica. A ciência que a gente pratica hoje, ela herda um bocado de uma parte dessas coisas, dessa forma de proceder dos gregos, mas ela acrescenta um aspecto muito importante, que é a experimentação. Hoje, a forma de se fazer ciência continua sendo observação, você observa, anota lá, coleta dados sobre o fenômeno, você faz uma reflexão, essa etapa de reflexão é um trabalho estritamente intelectualizado, ele é totalmente mental, você não tem nenhuma ferramenta além do seu cérebro para te ajudar com a reflexão, certo? É por isso que não dá para automatizar o trabalho de produção da ciência, mais ou menos, né? Tem um negócio chamado de aprendizagem de máquina, o pessoal da computação está usando, que eu não sei não, viu? Eu não sei onde é que isso vai parar, não. Mas, por enquanto, o processo criativo, de fato, ainda precisa de pessoas, tá? Então tinha a etapa da reflexão, em que a pessoa construía uma explicação, que nós vamos chamar de hipótese, tá? Essa explicação para o fenômeno é a hipótese. Hipótese, de forma bastante simplificada, mas ainda útil para o entendimento nosso, hipótese podemos pensar como uma ideia que pode ser testada, tá? Mas ao invés dos gregos, que simplesmente chegou na explicação do fenômeno, estou satisfeito. Na ciência moderna, nós submetemos essa ideia à experimentação. E aí, que é um teste, né? Experimentação consiste em teste de hipótese, você controla lá. Nem sempre você tem como controlar, por exemplo, eu estou virando a cabeça porque eu estou olhando para o céu, olho para a janela, ainda está de dia, mas eu estou olhando como se tivesse estrela no céu. Quando você tenta explicar o movimento dos corpos celestes, dos astros, e quando você não tem como testar isso, não tem como testar. Você não tem controle nenhum sobre os objetos no céu, os astros celestes, você não tem controle. Mas ainda assim, ir a campo e coletar dados é o que a gente tem sobre. O experimento está ali sendo realizado espontaneamente, você não interfere, você não tem controle sobre ele, mas ele está acontecendo. A prática, né, o movimento dos astros está lá. E você coleta dados sobre ele. Na ciência moderna, você submete as hipóteses a testes experimentais. E aí, se essas hipóteses forem aprovadas, elas são validadas, tá? Olha, essa é uma hipótese que passou em algum teste experimental. E aí, na medida em que surgem novos testes, né, novas hipóteses, você testa novas hipóteses para explicar aquele fenômeno. Na medida em que você testa essas hipóteses, você chega à construção de uma teoria, na medida que essas hipóteses são aprovadas nos testes, né? Porque se você levanta uma hipótese e ela não passa no teste experimental, aí você não pode continuar com aquela hipótese, né? Você tem que descartá-la e pensar em outra explicação para o seu fenômeno. Pois bem, aqui tem uma distinção que eu acho bem interessante. Na época dos gregos, na época da ciência clássica, o critério para uma explicação de fenômeno prevalecer ou não era se a ideia tinha sido aprovada em testes, tinha sido submetida e passada em testes de hipótese. Não era isso. O critério para essa ideia ser tratada como melhor ou pior era o nome da pessoa que propôs a ideia. Se a pessoa era mais respeitada, tinha mais respaldo, se a pessoa era mais famosa, a ideia que ela apresentava era tratada como uma ideia melhor. Então você tinha uma personificação do conhecimento. Essa explicação aqui eu gosto mais dela porque quem apresentou foi o
foi o Aristóteles. Né? Essa ideia que eu não vou levar muito a sério, porque foi o Paulo, nunca ouvi falar nesse tal de Paulo, porque que, mesmo a ideia sendo melhor do ponto de vista científico, se a pessoa que apresentou aquela ideia não for muito famosa, não for importante, a ideia não vai para frente. A hipótese, a explicação para o fenômeno não vai para frente. Isso era como acontecia na Grécia Antiga. Na ciência moderna, que começou lá com a Renascença, século XVI, XV e XVI, a ideia, para ser considerada boa, ela tinha que passar nos testes de hipótese, nos testes experimentais. Então, na medida que aquela explicação do fenômeno era bem sucedida nos testes de hipótese, ela era tratada como uma ideia boa, independentemente de quem teve aquela ideia, de quem formulou a explicação daquele fenômeno. Tá? A ciência sendo produzida dessa forma, o conhecimento sendo acumulado com base nesses critérios metodológicos, ela conseguiu ir muito mais longe, né? Tanto é que a gente vê a revolução científica e tecnológica dos últimos 500 anos. Nós não tínhamos eletricidade, nós não andávamos de carro, era carroça, luz de vela, a, os livros eram impressos tipo com carimbos, né? A prensa, eu acho que era uma espécie de carimbo. Pá, 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 batia lá como se fosse uma máquina de escrever gigante. Datilografia mesmo. Então, foi graças a essa sistemática de produção de conhecimento, porque acumular conhecimento a gente já vai acumular, não tem para onde correr. Mas essa sistemática de produção de conhecimento está nos levando assim, ó, nos trouxe e está nos levando não se sabe para onde, tá? Assim, é difícil prever. Era dificílimo prever 100 anos atrás que nós estaríamos fazendo videochamada com o celular na mão, as pessoas se vendo e se ouvindo em tempo real, em cores. Não tinha nem televisão naquela época, né? Mal tinha rádio. Esse esquema, esse tripé aqui, observação, hipótese e experimento, ele foi formulado nesse período aqui, ó, por um camarada chamado Roger Bacon, século XIII, né? Foi antes da Renascença. Mas o Galileu, ele é um dos, muitas pessoas atribuem a ele a formulação do método científico moderno, porque na verdade o Bacon, embora ele tenha pensado nisso, ele não colocou em prática. O Galileu foi a pessoa que fez isso funcionar, fez isso acontecer. Tá? O Galileu colocava blocos em planos inclinados e fazia lá as observações, aumentava a inclinação do bloco, né? O experimento controlado, você controla as variáveis do seu experimento. Aumentava a inclinação e via lá quanto tempo levava para o bloco descer, essas coisas, tá? Anotava o peso, comparava tudo, ele tabulava esses valores e saía analisando. Ah, professor, ele não tinha mais o que fazer, não. Ele era pago pela coroa para isso. Os, é, os ricos lá da Europa pagavam ele só para isso. Mas assim, era um cara muito bom, certo? Eu acho que foi um dinheiro bem gasto. E dizem ainda que o Galileu era um exímio escritor, um ótimo escritor, um dos melhores escritores da sua época, lá na Itália, né? E ainda não li nenhum livro do Galileu, tá na minha lista, tá? Até porque alguns fundamentos da física estão lá, nas obras dele. Medições com quadrante. Ivan e Brenda, eu não sei que momento foi que você fez esse comentário, eu acabei de ver, eu não sei se foi o que eu acabei de falar, já faz bastante tempo, então já passei. Então, essas duas pessoas, o Roger Bacon, na Inglaterra, formulou esse tripé, mas quem fez funcionar, e as pessoas puderam ver a coisa acontecendo e foram replicando essa ideia, quem, quem, quem colocou em prática primeiro foi o Galileu, né? Então, meio que foi com Galileu que começou a valer o método científico. O Galileu é lá do século XVI, 1564.
Na física, nós temos um punhado de leis, tá? Leis são regras, são expressões que descrevem o funcionamento dos fenômenos. Muitas vezes você consegue fazer previsão dos fenômenos utilizando essas leis. Algumas características importantes dessas leis é que elas são expressas na física, geralmente elas são expressas com matemática. Como eu falei, você pode ter a física sem a matemática. Existem casos de físicos que não tinham domínio de matemática e que mesmo assim descobriram leis revolucionárias. Não são muitos, não, mas tem casos assim bem famosos. Mas geralmente a gente usa a matemática, porque a matemática nos dá o rigor e a precisão para fazer as nossas previsões. E normalmente as leis da física, elas podem ser testadas. Você constrói um aparato experimental para verificar o funcionamento daquela regra, daquela fórmula matemática, daquela expressão, daquela equação. No livro, nós temos um exemplo que ele chama de lei da alavanca. Por exemplo, lei da alavanca, tá tudo bem, mas na verdade isso aqui é outra coisa, tá? Como é que funciona a lei da alavanca? Primeiramente, você tem uma régua. Vamos pegar aqui uma régua, né? Poderia ser qualquer haste extensa, comprida. Aqui está representado por uma régua, ela tem 80 centímetros de comprimento. Tem um apoio bem no centro dessa régua, que permite a régua balançar para um lado ou para outro. E aí você consegue posicionar pesos em diferentes posições dessa régua, tanto de um lado do eixo, tá? O eixo é esse pontinho aqui, ó, é o ponto em torno do qual a régua pode balançar, quanto desse outro lado da régua, você também pode pendurar pesos. E aí, a lei da alavanca nos diz que M1D1 é igual a M2D2. Deu para entender? Não, não deu para entender? Não tem problema. Também não falei muito explicado, não. Uma das coisas que é muito importante, a gente é tipo um macete da física, é que a primeira coisa, quando a gente olhar para uma expressão como essa, é encontrar o significado de cada uma dessas letrinhas, tá? Então esse M1, o que é que vai ser? Não está no meu slide, mas está no livro, e eu sei o que é que é. Esse M1 é o valor da massa, vamos chamar esse bloco aqui de 1, esse bloco aqui de 2. Então M1 vai ser o valor da massa do bloco 1. D1 vai ser a distância entre o ponto, entre o eixo da régua e o ponto em que a massa M1 foi pendurada, tá? Aqui a gente vê que dá 20 unidades de comprimento. Ele não disse é centímetros, mas tudo bem. Isso aqui nós vamos chamar de D1. Quem é M2? É a massa do segundo bloco. E D2 é a distância entre o eixo e o ponto onde a massa de M2 foi pendurada. Então nós temos aqui a distância D2, certo? Essa é uma das primeiras coisas que você tem que olhar para uma fórmula matemática que se refere a uma lei da física. Você tem que identificar logo o significado de cada um dos termos que aparece naquela expressão, tá? E eu acabei de mostrar isso para vocês. Outra coisa que é muito importante é você identificar qual é a lei de fato que está sendo expressa, né? Qual é o fenômeno que está sendo expresso, está sendo descrito, está sendo explicado por aquela lei. Neste caso,
A lei da alavanca, em particular, ela serve para analisar situações de equilíbrio. Em outras palavras, quando o produto entre M1 e D1 for igual ao produto M2, D2, esta régua ela vai ficar em equilíbrio, ela nem vai pender para um lado nem para o outro, tá? Quando isso aqui for diferente, aí você não vai ter equilíbrio, a régua vai pender para o lado que der um produto maior. Se isso aqui for, se esse termo, né, for maior que esse outro, então a régua vai pender para o lado desse termo, caso contrário, a régua vai pender para esse outro. Essa é uma lei real da física. O livro usou um nome de exemplo para ela, mas ela é uma lei que realmente funciona. Você pode experimentar isso na sua casa se você tiver uma régua, um palito, um graveto, qualquer coisa, corpo extenso que você consiga pendurar massas nele. Você vai lá mudando a posição da massa e você, se você tiver como variar o valor da massa também, né? Colocar mais pesos pendurados. Aí você consegue controlar tudo isso. Percebam que para a gente chegar a esta conclusão, chegar a esta lei, a lei da alavanca, você precisaria ter feito várias observações, ou seja, você colocou os pesos em vários pesos diferentes, em várias posições diferentes, aí você tabulou esses dados, cada vez que você tinha equilíbrio, você ia lá e anotava o D1, o M1, o D2, o M2, tá? Até que você, com essa tabela, você valida a sua lei. Observem que aqui no caso B, essa lei continua valendo. Você manteve os pesos M1 e M2, né? Como é que a gente sabe, Paulo, que manteve os pesos? Eu estou chamando cada bloquinho desse aqui, eu estou dizendo que eles têm o mesmo peso, tá? Se aqui temos dois blocos, então a gente tem dois pesos, aqui a gente só tem um bloco, então a gente só tem um peso, portanto os pesos foram mantidos. Tinha dois aqui, ainda tem dois aqui, tem um aqui e ainda tem um aqui. Mas as distâncias mudaram, né? Aqui era 20, agora aqui é 10, aqui era 40, agora aqui é 20, certo? Se você substituir o valor, digamos que essa massa seja 2, M1 igual a 2, M2 igual a 1. Digamos que essa distância aqui seja 10, né? 10 e essa outra distância seja 20. Aí você substitui M1 por 2, D1 por 10, M2 por 1 e D2 por 20. Quando você substitui e resolve, M1 é 2 vezes 10, que é a distância, dá 20. M2 é a massa, que é 1. Multiplica pela distância, que é 20. 1 vezes 20 dá 20. Então você vai ter 20 de um lado, 20 do outro. Se essa lei funciona mesmo, essa régua ficará em equilíbrio. No caso C, nós aumentamos, nós dobramos a massa M1. M1 agora é igual a 4. A distância foi mantida em 10. A massa 2 é 1. Massa 2 é igual a 1. Mas a distância agora é 40. Vamos fazer aqui. Massa 1, que é 4, vezes distância 1, que é 10, vai ser igual a massa 2, que é 1, vezes distância 2, que é 40. Isso aqui, 4 vezes 10 dá 40, isso aqui, 1 vezes 40 dá 40. Então, sim, se a igualdade é válida, nós encontraremos o equilíbrio, tá? Lembrando que nem todas as leis da física vão ser exatamente iguais a essa, né? Isso aqui é um exemplo de lei bastante simples, nos permite explicar como é que funciona a matemática na expressão do comportamento dos objetos. No caso, objetos que se movem, né?
Então, a, a física, desde que a ciência moderna se estabeleceu como método para a construção do conhecimento, a física, ela tem, de vez em quando, né, ao longo desses 4 ou 5 séculos, vez ou outra, ela traz algo que transforma profundamente a sociedade. Então, aqui eu trouxe alguns episódios em cada século em que a física produziu um grande impacto na sociedade. Podia ser sócio-histórico, né? Mas, enfim, acabei deixando só o histórico. Lá no século XVI, nos anos 1500 e alguma coisa, nós temos o começo da formulação da mecânica clássica. Nós tivemos os estudos de Galileu, dos corpos em movimento acelerado, e as ferramentas para descrever os movimentos estavam prontas, tá? Isso permitiu que se começasse a desenvolver a mecânica clássica, que é a mecânica newtoniana. Existem outras mecânicas além da newtoniana, que servem para a mesma coisa, só muda o grau de dificuldade de utilizar e o grau de complexidade do problema que ela é apta a resolver. Outra coisa que aconteceu nessa época foi a unificação das mecânicas celeste e terrestre, tá? Até aquela época, se imaginava que os fenômenos que aconteciam no céu eram de natureza divina, era Deus. Aconteceu porque Deus quis. Aquilo ali é regido por regras que nós aqui na Terra nem conseguimos compreender. É uma coisa completamente distinta do que acontece aqui na Terra, tá? E aí, com o advento da mecânica, com os desenvolvimentos na mecânica, matemática permitiu desenvolver esses conhecimentos, muitas observações. Foi possível a obtenção de leis que serviam para explicar os fenômenos tanto lá no céu. Nessa época ninguém imaginava que fosse possível para o céu. Hoje, de vez em quando, a gente manda astronauta, né, para o céu, para o espaço. Mas naquela época se imaginava que não era possível. Então, graças à mecânica, foi possível demonstrar que as leis que regiam os comportamentos dos corpos no céu eram as mesmas leis que regiam o comportamento dos corpos aqui na Terra. Ou seja, você não tem mais essa separação, você unificou a mecânica. Não tem mais duas mecânicas, agora é mecânica. Eu não sei se eu vou conseguir, provavelmente eu não vou conseguir, mas eu preciso comentar isso com vocês, né? Imagina a transformação que isso vem na cabeça das pessoas. Tentem imaginar, vamos tentar fazer esse exercício. Buscar tudo que a gente conhece sobre aquela época e tentar imaginar o potencial que isso tinha de mudar o pensamento das pessoas, né? Porque até então, não, o céu é onde Deus está. Eu não tenho acesso àquilo lá, não. Aí, de repente, não, chega alguém e fala para você, não, lá as coisas se comportam segundo as mesmas regras que aqui, né? Como a religião, essas questões de divindade tinham um papel muito importante na sociedade, você transformar isso, mudar isso, tinha o potencial de transformar muito a sociedade, né? E, de fato, transformou. Ainda está em transformação. Nessa mesma época, nós tivemos a transição do geocentrismo, modelo segundo o qual a Terra era o centro do universo, para o heliocentrismo, modelo segundo o qual o Sol é o centro do universo. Aqui nesse esquema, nós temos a representação do sistema solar, conforme imaginado por Nicolau Copérnico.
Nicolau Copérnico. Solzinho aqui no centro, não sei se vocês conseguem enxergar. Aí aqui tem a órbita de Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua orbitando a Terra, dá até para ver a fase da Lua, né? Eu nem tinha reparado esse detalhe no desenho, que é pequenininho. Depois tem Marte, Júpiter, Saturno, tá? Esse último aqui, ó, que tem esses asteriscos, é o é a esfera das estrelas fixas, certo? Ah, Paulo, eles só conheciam esses planetas, era. Isso, esses eram os planetas que eles conseguiam enxergar a olho nu. É o que dá para ver a olho nu que da Terra. Então eles não conheciam Urano, não conheciam Netuno, não conheciam Plutão, não conheciam um punhado de coisa que a gente conhece hoje do sistema solar. Não dava para ver. Então, para eles, para o Copérnico, não era mais a Terra no centro e os planetas fazendo movimentos mirabolantes em torno da Terra, né? É um modelo substancialmente mais simples. E eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe: não dá para dizer que um modelo ou outro está errado, que o heliocentrismo é certo, que o geocentrismo é errado, ou vice-versa. O que dá para afirmar é que o heliocentrismo é uma explicação muitíssimo mais simples do que o geocentrismo para o movimento dos planetas. Eu não tenho aqui um esquema do geocentrismo, mas eu posso garantir para vocês, é bastante complicado. E aí, essa é outra coisa que mexia com a cabeça das pessoas, as ideias das pessoas. Nossa, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Aí vem um camarada e disse, não, e nem o Sol é o centro do universo. O Sol é uma estrela, assim como todas essas centenas de estrelas que a gente observa. Esse camarada foi Giordano Bruno, né? Eu não sei de onde foi que ele tirou essas ideias, porque naquela época não dava para saber, mas ele concebeu a noção de que o Sol não era o centro do universo, mas ainda era o centro do sistema solar, que o Sol seria apenas mais uma daquelas estrelas, ou seja, todas aquelas estrelas que a gente via no céu eram corpos equivalentes ao Sol, mas muito distantes, e, e ele foi condenado pela Igreja, pela Inquisição. Foi a punição dele foi ele foi queimado em praça pública, queimado vivo, tá? A igreja tocou fogo no rapaz, só porque ele apresentou essas ideias, sustentou essas ideias durante o julgamento dele, e ele sofreu essa sentença. É um negócio que eu falo assim, com certo distanciamento, porque não faz muito sentido eu imaginar essa situação, é muito distante da gente historicamente, né? No século XVII, nós tivemos os primeiros passos na termodinâmica. Termodinâmica que no século seguinte nos traria a primeira revolução industrial. E aí nós tivemos a produção da bomba de vácuo, a bomba de sucção, a bomba que produz vácuo. Naquela época, até meados do século XVII, 1650, né? Hoje a gente fica discutindo, eu não, né? Que eu não gosto, mas as pessoas ficam discutindo e eu acho ok que elas discutam. Discutindo o Big Brother, quem é que vai sair essa semana, paredão, não sei o quê. Essas são as questões que ocupam as conversas das pessoas. Nessa época, o que as pessoas ficavam se perguntando era: será que existe o vácuo? Sim ou não? O que é que você acha? Não, a natureza não gosta do vácuo, então não existe o vácuo. Sim, existe o vácuo, sim, mas. Enfim, esse era, essa, essa era a discussão que eles tinham na época. Então foi lá um camarada chamado Otto von Guericke, fabricou, ele inventou a primeira bomba de vácuo, e aí ele começou a fazer experimentos com isso. Né? Inclusive está representado aqui nessa ilustração. Você tem aqui os cavalos, né? Amarrados por cordas nessa bola. Essa bola
São dois hemisférios que eles estão encostados. Eles não estão parafusados, eles não estão colados, eles não estão amarrados nem magnetizados, nada. Eles estão apenas encostados e a superfície de contato entre eles, ela é hermeticamente selada, tá? Ela não permite que o ar entre ou saia. Que o ar entre, tá? Porque o ar não tem ar para sair. Então, o que foi que esse camarada Otto von Guericke fez? Usou a bomba de vácuo que ele inventou, retirou o ar, ele encostou aqui os dois hemisférios, retirou o ar de dentro, e aí, pela simples diferença de pressão entre o interior desses hemisférios e o exterior desses hemisférios, pela simples diferença de pressão, esses hemisférios ficaram grudados, colados, encostados. Você não conseguia separar. E aí eles precisaram da força de 15 cavalos puxando por cordas esses dois hemisférios para conseguir separar. Eu não sei, eu não tenho ideia do que é a força de um cavalo, assim, em termos quantitativos. Mas eu não tenho a menor dúvida de que é muita, muita, muita força. Um cavalo só, eles precisaram de 15, tá? E aí, com isso, eles começaram a entender melhor a natureza, né? Ah, não, o vácuo existe. Está aqui, dentro desses hemisférios é o que nós temos, é o vácuo. No século XVIII, ali por volta de 1750, foi inventada a máquina a vapor, e isso permitiu a primeira revolução industrial. Porque você precisa de máquinas para fazer as indústrias funcionarem, né? Indústria, máquina automática, você ter lá uma máquina com alguma fonte de energia para funcionar, permitiu a primeira revolução industrial. E isso, né, percebam que já tinha um tempo que a física promovia transformações na sociedade. A revolução industrial é um desses momentos de transformação da sociedade. Nessa mesma época, nós temos a consolidação da mecânica clássica. Você tem a mecânica devidamente estabelecida, consolidada, formalismo ó, bonito, muita elegância, tá tudo tinindo, a coisa tá, isso no século XVIII, 1750, viu, pessoal, já tinha uma mecânica assim, ó, com uma matemática super elaborada. Para vocês terem uma ideia de como a mecânica foi longe, eu vou usar aqui esse esboço, né, do Copérnico, e vou mencionar um exemplo não só de trunfo da mecânica, mas como trunfo da ciência. Mais um exemplo de como funciona o método científico. Nessa época aqui, já havia sido descoberto o planeta Urano. Tá? Urano, a órbita dele vai ser um pouquinho mais longe que a órbita de Saturno. Né? É o próximo planeta depois de Saturno. E aí, com a lei da gravitação universal de Newton, era possível prever com bastante precisão a órbita, a trajetória e a posição dos planetas. Para todos os planetas, para os planetas de um modo geral, isso funcionava super bem. Você tinha lá Saturno, bem direitinho, né? Você fazia um monte de cálculo e dizia, ó, Saturno vai estar ali. Aí ele estava, realmente estava. Júpiter, Marte, certo? Aí Urano, que foi um planeta descoberto depois, precisa de telescópio para descobrir Urano. Quando eles foram analisar a órbita de Urano, eles perceberam que não estava batendo muito bem com a teoria, não. Tinha um desvio. Era previsto para uma posição e ele estava um pouquinho depois. Estava mais afastado, né? Aí, opa, tem algum problema aqui. Será que essa teoria não está funcionando? Ficaram com essa indagação. E aí, teve um camarada, olha só o que ele fez. Ele propôs a existência de mais um planeta, certo? Você tem aqui, ó,
Vou colocar bem aqui a órbita de Urano, essa mais externa. Aí o camarada propôs que bem aqui tinha mais um planeta. Olha, tem mais um planeta aqui e a órbita dele é mais externa ainda que a de Urano. E é esse planeta que está perturbando a órbita de Urano. Porque os corpos, quando têm massa, eles se atraem. E essa atração é na relação direta, é proporcional ao produto entre as massas deles, tá? Então ele partiu da seguinte premissa: olha, se a gente tiver um planeta com a massa tal, na posição tal, com a órbita tal, ele vai produzir esse desvio na órbita de Urano que a gente está observando. Então, pessoal aí dos observatórios astronômicos, eu fiz os cálculos e se vocês apontarem na hora tal, na direção tal, vocês vão avistar um planeta. Ninguém nunca tinha visto esse planeta, não sabia, não tinha nem não era nem todo mundo que tinha telescópio potente o suficiente para avistar esse planeta. Mas aí o pessoal dos observatórios confiaram nele, né? O observatório está aí para isso, para testar essas hipóteses. Eles apontaram na direção que o astrônomo previu a existência do planeta e o planeta estava lá. É o planeta Netuno. Ou seja, Netuno foi um planeta que foi descoberto primeiro, teoricamente. A descoberta de Netuno é resultado de uma previsão teórica. É uma prova de que a teoria funciona e funciona muito bem, certo? Antes de prosseguir, eu queria só fazer mais um pequeno adendo aqui sobre a descoberta de Netuno, né? Porque fica parecendo que foi só apontar o telescópio e Netuno estava lá. De fato, ele estava. Só que esses planetas que estão mais distantes, o movimento deles é bem mais lento. E para você identificar um planeta, hoje é muito fácil. Você pega um programa no celular, um aplicativo, aponta para o céu e pronto, ele identifica as estrelas e os planetas para você. Mas naquela época, como era um planeta ainda desconhecido, se você apontar um telescópio numa direção do céu, você vai ver um punhado de estrelas com posições relativas aproximadamente fixas. Ou seja, todo dia, qualquer dia que você escolher, você aponta para o céu o telescópio e a distância relativa aparente entre essas estrelas vai ser sempre a mesma. As posições relativas das estrelas vão ser sempre as mesmas. Só que os planetas, esse é o grande diferencial dos planetas. Eles, se você aponta um telescópio para Netuno, você não vê ele como um planeta, você não vê ele como um objeto massivo, só se for um telescópio muito bom, muito grande, muito caro. Mas você consegue, ao longo das noites, perceber que ele tem um movimento lento, mas ao longo das noites você percebe que a posição dele está mudando em relação às outras estrelas. E aí, quando eu digo, os telescópios, né, os observatórios apontaram para Netuno e ele estava lá. Não foi bem assim, eles precisaram de alguns dias de observação até conseguir atestar que aquele pontinho ali estava se movendo em relação aos demais. Ou seja, se está se movendo, ele não é uma estrela, ele é um planeta, tá? Porque só apenas visualmente, pelo aspecto dele, você não consegue distinguir das estrelas. Ele é só mais um ponto brilhante no céu, mesmo olhando com um telescópio relativamente caro, certo? E aí, no século XIX, vamos para o próximo slide. Século XIX, nós temos a segunda revolução industrial, que vem no rastro da consolidação das leis do eletromagnetismo. Você tem o advento da eletricidade, linhas de transmissão, usinas de geração de energia elétrica, linhas de transmissão,
um monte de aparato elétrico. Tentem fazer um exercício, não precisa ser muito demorado, nem não precisa fazer muito esforço, mas tentem fazer um exercício de imaginar como seria a vida sem eletricidade, como era, porque foi um dia sem eletricidade. 150 anos atrás, não tinha eletricidade para ninguém, certo? Você tinha no laboratório, um camarada conseguiu fazer uma luz acender, mas não era algo assim, era algo muito prova de conceito, era muito protótipo, certo? Não tinha aplicação, não estava em aplicação ainda. 150 anos, não é tanto tempo, né? A gente está falando aqui, a gente está analisando uma escala de tempo de 500 anos, né? E só temos eletricidade de forma prática há menos de 150 anos, de forma efetiva. Aí você teve meios de comunicação à distância, graças à eletricidade. Esse desenho aqui, essa ilustração, ela representa um motor de indução desenvolvido por Faraday. Certo? Faraday foi um físico experimental, não sabia nada de matemática, mas fez descobertas importantíssimas lá no século XIX. E aí, conforme as leis do eletromagnetismo estavam perfeitamente estabelecidas, nós conseguimos criar coisas incríveis com isso, tá? Inclusive uma revolução na sociedade. Já no século XX, a coisa avançou mais um pouco. No final do século XIX, parecia que a ciência estava quase acabando de ser descoberto tudo que se podia descobrir sobre a natureza. Aí nós tivemos surgimento da física moderna, principalmente a mecânica quântica, tá? A física quântica. Com a física quântica, a gente conseguiu ter um domínio muito mais preciso, muito mais minucioso do comportamento da matéria. Perceba que no século XX, nós tivemos a disseminação generalizada das aplicações do eletromagnetismo. E, ao mesmo tempo, como surgiu? Com o surgimento da física quântica, não só o entendimento de mundo das pessoas mudou, como as aplicações tecnológicas também mudaram. Como eu falei no começo da aula, né? Boa parte desse aparato tecnológico que a gente usa, que depende de processadores, chips e não sei o quê, tudo isso depende de silício, metais, materiais semicondutores, né, que são semimetais, e, e você consegue controlar aquilo numa escala minúscula, um processador de computador, para você identificar os transistores, você precisa olhar no microscópio, você não consegue ver aquele olho nu. O sensor da câmera do celular de vocês tem 10 milhões de pixels. 10 milhões de pixels, pessoal, são 10 milhões de pontinhos. Cada pontinho desse é um sensor. E ele é minúsculo, ele tem alguns milímetros quadrados de área. Ele é minúsculo, certo? Mas esse controle tão preciso da matéria só foi possível porque nós entendemos, nós descobrimos, nós aprendemos a física quântica, a física na escala quântica, que nos dá todo esse poder, certo? E olha só, ainda tem muita coisa para melhorar. Vocês que são bastante jovens já viram um aprimoramento substancial dessas tecnologias e ainda estão por ver mais e mais aprimoramentos. Imagina eu que já sou um velho, né? Enfim, vamos falar disso não, né? Então, turma, nesse semestre nós vamos estudar as grandezas físicas, as unidades de medida, vetores, movimentos em uma e duas dimensões, tá? É isso que é abrangido na nossa disciplina de Física 1.
Na física 2, a gente estuda as causas dos movimentos. Se vocês tiverem percebido, a nossa aula está se encaminhando para o encerramento. Antes de desejar um bom final de semana a vocês e um bom descanso e passar a atividade para vocês, que eu vou passar daqui a pouco, eu quero dar a chance de vocês fazerem algum comentário, tirar dúvida, essas coisas, né? Vocês ficaram só calados aí a aula toda. Na verdade, tivemos alguns comentários, mas nunca se sabe, né? Se vocês estavam guardando para falar alguma coisa no final. Vocês podem falar agora ou aguardem até a próxima semana. Alguém? Professor, Oi, eu queria Ivni. fazer uma pergunta. Ivni Breno, queria fazer só uma perguntinha rápida. O que é uma bobina de Tesla? Que eu vi essa imagem que o senhor colocou e eu esqueci o que era. Oi, Ivni, eu vou ficar te devendo essa resposta. Eu sempre, faz tempo que eu me deparo com a bobina de Tesla, mas eu ainda não sei como ela funciona. Não sei te dizer o que é, certo? Inclusive, eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Não deve ser difícil de entender, né? Com as noções que eu tenho de eletromagnetismo, eu devo ser capaz de entender. Mas até agora eu não parei para entender. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Deixa eu anotar aqui, aí daqui a pouco eu apago o slide. Bobina, anotar aqui na lousa, né? De Tesla. Vou dar uma pesquisada, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Vocês, os colegas, se quiserem mandar perguntas também, se quiser mais perguntas, Ivy, ainda temos tempo. Ok, obrigado, professor. Acho que era só isso mesmo. De nada. Beleza. Pessoal, a atividade que eu vou passar para vocês é em dupla, tá? É uma atividade bem tranquila, bem de boas. E aí vocês já se organizem para distribuir as duplas, que daqui a pouco eu revelo para vocês o que é que vai ser. Tá beleza? Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Eu quero que vocês todos tenham um excelente final de semana, um bom descanso e não descuidem, tá? Façam as atividades. É importante para a gente fechar direitinho a disciplina, as notas, as aprovações e tudo. Tá bom, pessoal? Valeu. Vou encerrar a nossa gravação.